Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês acreditam? Eu tava gravando aqui, gravei um monte, cheguei até a tirar as cartas depois que eu fui ver que não tava gravando. Agora eu vou ter que meio que acompanhar de perto, né? Então, como eu aviso pra vocês sempre, a gente, quando vai fazer uma leitura de tarô, a gente faz a leitura da energia que tá presente, né, no momento que a leitura tá sendo feita. Então é muito normal que por causa desse processo a energia que passa pela gente tem a ver com a gente, né? Assim, eu falo pra quem tá lendo, tem a ver com quem tá lendo. Mas isso não é nada, sabe? Porque assim, a leitura de uma mesa, ela é acronológica, ela é atemporal, ou seja, ela vai chegar pra você na hora que precisa chegar pra você, sabe? Então, muito embora hoje ela tenha a ver comigo, na hora que chegar pra você, provavelmente é porque tem a ver com você, sabe? Por isso que o universo tá fazendo encaminhamento. Então, muito embora eu esteja gravando em julho de 2025, pode acontecer de você assistir isso daqui a muitos anos e isso fazer total sentido pra você. Bom, porque uma gravação foi interrompida, eu tenho que ficar aqui um pouco de olho, mas também por causa disso eu já tinha tirado algumas cartas, tá? Então, o que eu tava falando? Porque assim, o propósito da tirada de hoje era bater um papo sobre um assunto que é uma energia que anda mexendo comigo, sabe? Por isso que eu quis aproveitar para ler. Porque eu ando sendo convidada por espíritos assim, olha, precisa largar o passado de vez para você ser verdadeira logo. Você tá se agarrando ainda ao passado por medo e não tá se entregando pro futuro para viver, né, pra viver o presente que você gosta, naquilo que você gosta, porque você tá com medo de não gerar segurança financeira, né? Então, com base nisso, vamos fazer uma jogada de tarô que vai ter a ver com isso, onde a gente vai ver o que acontece para você mudar da profissão que você não gosta para a profissão que você gosta. Porque muita gente está presa exatamente nesse lugar. Em eu trabalho com o que eu não gosto, porque eu preciso de uma entrada financeira. E eu tenho medo de que se eu for para um lugar que eu gosto, eu vá demorar para ter uma segurança financeira. Isso me deixa nervosa, né, com sensação de insegurança. Então eu queria ver por que a espiritualidade está mandando eu ir para profissão nova. E largar a velha, sendo que eu ainda não tenho uma segurança financeira em mente. Então, bom, por causa disso eu vim aqui tirar umas cartas, né? Até porque era para responder para mim mesma, mas como eu já disse, o tarô, ele é atemporal, né? Vale para mim hoje e pode valer amanhã para você. Então, com base em querer entender por que a espiritualidade tá me pedindo para eu me jogar na próxima experiência, eu vim tirar esse jogo. Então, o que está acontecendo? Ele está falando aqui realmente de que há um encerramento de ciclos, né? Mas esse encerramento de ciclos, na verdade, ele é muito mais focado para o começo da história nova, que tá para chegar, do que para a história anterior. Porque aqui, na verdade, essa carta aqui do mundo, nesse baralho do... Como é que é? The Light Seers. Não sei se vocês conseguem perceber, mas essa moça, ela tem atrás dela o desenho da semente da vida. E aqui tem alguns elementos de ferramentas de poder da consciência que foram dados pelo poder divino, né, da nossa natureza. Então você tem aí o Merkabah e outros, o cubo de Metatron, você tem aqui outras coisas que estão falando inclusive do poder do mago, né, o poder de fazer exercer. Então assim, perdão. Eles estão falando, inclusive, de você, assim, vai aberto, vai de perto aberto, porque, assim, tem agora um mundo para nascer, que agora ele tá de acordo com a sua essência, que tá de acordo com aquilo que você traz de dentro de você, então se joga pro mundo de peito aberto. E o que parece que tá acontecendo? Aqui você tem muitas opções de escolha, né? E aqui você tá ficando um pouco travado, porque você tá esperando uma inspiração, você tá esperando uma ideia, você tá querendo algo que te anime a fazer isso, né? Alguma coisa que talvez te sirva de um sinal para agora é o horário, né? Mas todo esse movimento também, ele traz em você uma espécie de uma nostalgia, um tipo de saudade de casa, uma espécie de saudade de, mas eu queria ver quem eu sou, sabe? Eu queria ver qual seria o resultado dos meus sonhos desde que eu era criança. E assim, então... Aqui ele pode estar falando até, inclusive, de uma saudade, de uma sensação de casa. Ai, que saudade de me sentir em casa. Mesmo às vezes quando você tá em casa, sabe? Mas era uma sensação de se sentir integrado dentro da sua própria força. Uma sensação de faço parte do todo, sabe? Me sinto bem acolhido, me sinto bem recebido. Então parece que você tá buscando no presente reabrir coisas que você tinha sonhado na infância.
E isso vem pra você com uma sensação de saudade, um aperto, uma saudade de casa, que às vezes aqui no mundo se reflete em você querer alguém que te traz uma sensação de ter saudade de casa, ou querer viver uma realidade que te dá essa sensação de estou em casa, ou até mesmo fala por causa disso também de você estar um pouco carente e ausente de si mesmo, porque você tá com saudade de casa, que em outras palavras é você com saudade de você mesmo no seu mais profundo, ou seja, a saudade de se abrir para os seus próprios sentimentos, suas próprias questões, né? Como se quase também estivesse falando de você cuidar muito dos outros e menos de si, e talvez por isso mesmo essa saudade de casa, de voltar para si, né? E aqui na Terra isso pode se refletir como saudade de ter um amor, uma vontade de buscar sua casa própria, vontade de desenvolver um projeto que tenha a ver com as questões internas da sua alma, ou achar seu propósito. Mas assim, até onde dá pra entender, por causa de uma falta que você sentia de um amor, você entrou num processo de calma, né, pra fazer um trabalho interno. E isso te traz uma vitória até por justiça, mas assim, por causa disso também, você pode até estar com uma sensação de falta, mas você vai ter vitória por causa de justiça no seu caminho, tá chegando essa força complementar que faz você transbordar em bons sentimentos. E pode ser uma pessoa, tá? Que ele dá a entender sim que tem a ver com uma pessoa, mas também podem ser outras coisas, sabe? Vocês que vão identificar. Mas aqui é isso, fala sobre uma sensação de querer essa complementaridade, mas aqui bastante carta dá uma ideia de que também tem a ver com relações amorosas, sabe? Deixa eu ver se mais alguém desse baralho quer falar. Deixa eu ver se tá gravando também. Gravando, tá, o baralho tá aqui, tá, beleza. E bom, se isso aqui tiver a ver comigo mesmo, se você tiver a ver com o momento que eu tô vivendo e por causa disso essa jogada tá um pouco embasada nas minhas coisas, dá pra entender também bastante que a sua vida profissional mexe com a sua vida relacional e vice-versa, sabe? Porque muito do que você busca encontra resposta na hora que você acha a sua força em si mesmo, porque você sentiu que você conseguiu se garantir. Então, assim, esse caminho, se você estiver passando por algo parecido comigo, também tá falando de você ter buscado uma força em você, né? E é por isso que você merece a vitória, por justiça de chegar onde você sonhou, sabe? Então, assim, muito embora esteja falando de você preocupada e se encolhendo perante seus medos, ele fala, na verdade, pra chegar a uma coisa muito boa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra cair, pelo visto vai ser rápido, tem a ver realmente com uma pessoa. Parece que vai acabar o período de isolamento, mas nenhuma carta caiu. Então, pode ser que fosse mais sobre isso. Vamos ver os próximos baralhos. Então, o que mais? Eu quero saber ao grande campo da sabedoria dos campos acásticos, que sabe sobre tudo que foi, que é, que será, com o carinho da sabedoria do Triskelion, com a força e a firmeza das pedras, a honradez da flor da vida. Eu quero saber por que a espiritualidade está me chamando para me entregar para o meu caminho profissional novo, que ainda não está financeiramente bem desenvolvido. Para isso, eu preciso de 2 fatores. Eu preciso de um fator fofoqueiro. Você vai querer quem de fofoqueiro, Daniel? Um fofoqueiro? Fofoqueiro. Are you sure? Because, I mean, cadê aquele lá? Não subiu? Parece que não subiu. Interessante, parece que não subiu. Vou ter que procurar um baralho no andar de baixo. Gente, é tão específico quando a espiritualidade, que é um baralho que eu não consegui ficar satisfeita até ir atrás do baralho que eles queriam, tá? Por quê? Porque esse baralho aqui, ele é sobre uma fofoca super diária, né? Super, vamos trazer pra cá. Porque ele é bem, assim, do mundano do dia a dia, né? Então, vamos lá. Eu tô tentando aqui ver a espiritualidade que me acompanha e que acompanha todo mundo que vai passar por aqui. Eu tô a fim de ver por que vocês estão mandando eu me jogar logo na experiência nova, profissional, e largar a que me deixa segura.
porque eu não gosto muito de me sentir financeiramente insegura. Eu gosto de saber com o que eu vou contar e assim, é uma experiência puxada trocar aqui nessa realidade, como vocês sabem, trocar a experiência por uma nova e ter uma boa base financeira. Então, saiu tudo que tinha que sair? Parece que saiu, então vamos ver. Surpresas pela porta da rua, ou seja, você vai ter novidades com relação ao tema. Através de uma pessoa intermediária que traz uma oportunidade perfeita. Caramba, hein? Parece que essa oportunidade chega pra você em casa, através... E vem de uma mulher. Então é assim... Ai, questão de espiritualidade. Não, dona espiritualidade. Dona espiritualidade, vocês são muito assim, sabe? Vamos falar sobre isso. Bom, acima de tudo, a gente tá confirmando... Eles estão confirmando que uma pessoa intermediária chega na sua casa trazendo a união perfeita, né? Ou seja, através de uma pessoa intermediária, uma oportunidade perfeita chega pra você, assim. Mas quando eu falo perfeita, é perfeita, porque aqui não é só, por exemplo, a borboleta com o borboleto. É a borboleta com a flor. É aquilo que faz ela se sentir, nossa, é pra isso aqui, sabe? Isso aqui que me alegra e tal. Então, assim... parece que tá chegando pra você uma oportunidade aí de trabalho, que tem uma oportunidade mesmo de crescer em algo que você quer desenvolver, que tem a ver com o seu interior, tá? Isso aqui é muito sobre você largar o que você não gosta pra ir procurar do que você gosta, tá? É especificamente sobre isso. E parece que lá no mundo tem uma surpresa sendo preparada pra você que vai ser trazida até a sua casa, né? Mas espiritualidade, o que tá vindo? Por que vocês estão pedindo tanto pra eu ir lá? Ai, lá vem vocês, hein? Por favor, deem-me recados claros. Ai, ok, tá. Tá, alguma coisa sobre amores do passado, dificuldades com amores do passado. What happened? É um amigo leal. Tem, na verdade, caiu assim, ó. Isso. Vícios e dificuldades de um amigo fiel e leal, que é um amor do passado. Será que você vai ter notícias de alguém que você não para de perguntar? Que vai trazer uma mudança de vida e caminhos abertos. Então, assim, gente, parece que tem tanto a ver com relações amorosas mesmo. Surpresas pela porta da rua, dificuldade com relação aos vícios, um amigo fiel, que também é um amor do passado, mudanças de vida e caminhos abertos. Vamos lá, tem mais alguma coisa, espiritualidade, que vocês queiram falar dessa mudança? Essa mudança que vai do eu não gosto do que eu vivo pra viver aquilo que eu gosto. É que eu tava querendo saber muito sobre trabalho, sabe, gente, quando eu fui perguntar isso pra eles, mas eu vou bem te dizer a verdade, que aqui parece que tá falando muito de relações. Então, assim, dá toda a pinta de que sua vida relacional tem realmente a ver com isso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui que você quer, Dani? Não, que eu acho que vai informar mais. Então, vamos lá. Espiritualidade, me fala sobre essa mudança de viver o que eu não quero, de viver o que eu não gosto, pra viver o que eu gosto. Por que vocês estão me chamando tanto? Como vai ficar a minha insegurança financeira pra fazer essa mudança? Vocês não vão falar sobre isso? Tem alguma coisa pra falar? Vocês querem continuar só a jogada que tava ali, é isso? Courage, success. Flowering the dream. Então, é assim, sabe?
O caminho para o seu sucesso, ele tem mais a ver com você ir curtir e viver o sonho do que você ficar pensando no sucesso. Ele tem mais a ver com você sair para a vida e abrir mão dos seus condicionamentos para trazer a novidade, né? Que vai trazer a maior consciência de você mesmo, que vai te levar a um estado de celebração, felicidade interna, né? De satisfação consigo mesmo por causa de tudo que você cresceu. E nesse momento você fica pronto para viver a aventura que você quer, mas ele fala assim, olha, foca mais na coragem de acompanhar o seu florescer enquanto você vai vivendo o sonho, do que focada no sucesso. Porque, na verdade, isso aqui é um caminho de cura, sabe? É um caminho de cura. Bom, gente, espiritualidade fala assim de um jeito muito misterioso, né? A gente viu, eu fiz pergunta específica, eles estão falando algo que eles acham que eles precisam falar aqui. Então é assim, esse movimento onde você quer encontrar o sucesso, ele tem mais a ver com você um pouco arregaçar as mangas e trabalhar logo na sua cura, como? Tendo a coragem de viver o sonho, florescendo e vivendo o sonho, né? Então, assim, ele fala assim, olha, não foca tanto no sucesso disso que você tá procurando. É quase como se ele estivesse falando assim, vai vivendo a jornada, sabe? Vive o sonho. E você tá fazendo um trabalho de cura. Então, não é que você tá com preguiça. É que você tá num momento de silêncio. Você tá num momento de silêncio por causa dessa cura. Então, o que você tá vivendo não é preguiça. É que você tá passando por um processo emocional de cura tremendo. Você tá falando com suas próprias emoções. Você tá batendo um papo com as suas dificuldades interiores. Você tá um pouco largando as suas máscaras, né? Tá vivendo mais da sua consciência, da sua paciência, da sua inocência. Porque você tem que trazer algo novo pro mundo, né? Com relação à consciência e curas de coisas do passado, né? Então, assim, você tá para entrar num aspecto novo da sua vida que você parece que tá com dúvida aí, porque tem muita coisa acontecendo, né? Muitas opções. E você tá assim, eu não sei exatamente o que fazer, eu queria uma inspiração. Gatinha, muito obrigada por você vir trazer pra gente sua companhia, mas agora você fica aqui comigo, tá? Aí, assim, o que que acontece? Enquanto você cuida da sua jornada de viver essa caminhada que vai te levar aos seus caminhos abertos, às suas mudanças de vidas tão desejadas, você já está curando em florescer dentro de tentar viver o seu sonho. Só que isso te leva a um momento, assim, de se isolar um pouco da sociedade, de querer fazer as coisas para agradar e de tentar fazer social. Você tá, na verdade, buscando um momento de silêncio maior que não tem a ver com estar preguiçoso, tá? É porque você realmente, assim, está fazendo gerar de dentro de você uma coragem para viver o sonho. E, de novo, o foco não é para ser no sucesso, é para lembrar que você está vivendo uma jornada de cura. E isso que te leva a você chegar nesse lugar que você tanto quer. Deixa eu só ver se os baralhos querem falar mais alguma coisa. Gatinha, você já pode sair do meu colo ou você quer ficar no meu colo? Quer ficar no meu colo? Vou ter que usar as duas mãos, tá bom? O problema é esse. Espiritualidade, se tem mais alguma coisa para falar sobre esse tema aqui? Porque, assim, a gente gosta de respostas, né? Quando a gente vai tirar, assim, um tarô, a gente queria ter respostas, sabe, dona espiritualidade? Deixa eu ver se ainda tá sendo filmado. Super filmado, beleza. Então, assim, gente, vamos tentar fazer de... Ai, adoro, tá vendo? Participações da Lili aqui, porque ela é super, hiper me inspira mesmo. E isso acontece, né? Aqui, e mais aqui, então esses pra cá. Porque eu quero saber se vem mais coisa. E tem alguma coisa disso aqui que vem pra gente, ó.
Segue isso aqui que vai dar bom. Qual que é o vai dar bom de segue isso aqui, espiritualidade? Tem? Tem um vai dar bom pra gente? O que você pode lançar pra gente? Você quer um outro baralho? Não é esse que você quer? É o Light Seers, é o baralho do Osho, é o Animal Spirit. O que a gente tá querendo aqui da espiritualidade? Você quer Nicoleta Ticoli? Você quer o baralho cigano? Prism Oracle não quis. Baralho das bruxas. Então vamos lá, nas bruxas vai ter alguma coisa pra gente. Essas cartas são maiores, mas tá bom. Vai ter algum vai dar bom aqui, seguindo esse caminho? Porque assim, a proposta aqui é se entregar pra própria cura, que na caminhada, muito embora ela seja pelo silêncio e um pouco pelo isolamento, ela traz um benefício que não é pra ser focado no sucesso. Tá, então entendi por que caiu ao contrário. Isso aqui é o tipo de coisa que a gente quer que caia ao contrário. Entendi. Ah, interessante. O que mais que vem nessa caminhada pra gente, dando espiritualidade? Entendi, o período de transição, ele tá chegando ao final. As preocupações estão indo embora. O coração tá se abrindo. Você tá encontrando o seu fluxo de vida. Pena que essas cartas são mais escuras, né? Queria que elas fossem super claras, porque assim, elas são lindas, lindas. De verdade, elas são lindas. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Primeiro caiu a carta dos ratos, só que ela caiu virada ao contrário, sabe? Falando sobre as preocupações estarem acabando. E a carta da torre, falando da transformação que você viveu, que deu uma quebra no seu mundo, né? Que te trouxe essa mudança. Ela... Bonita essa carta, né? Eu queria que desse pra ver com nitidez, mas é uma carta muito escura. Ela caiu nessa posição, né? Então tá falando que, assim, o seu período de mudança, essa mudança aí foi muito pesada, ela tá quase acabando, sabe? Tá quase terminando. Então, assim, você tá pra entrar numa nova fase porque a vida mandou. Por quê? Porque o seu coração se abriu para sua própria fluência natural, porque aqui veio os corações curados, o coração curado, né, já tá em verde, na ressonância com a pessoa em si, e os pássaros falando desse movimento de fluência do universo, né, as coisas isso, fluência do universo mesmo, sabe? E aí, o que acontece quando a pessoa entra nesse estado de fluência porque o coração se abriu? Um amigo fiel ali, né? Um protetor, um guardião. Quem que veio aqui? Um guardião. Um guardião que te vigia, né? Que parece que não é uma relação assumida, mas é um amigo muito próximo. Um encontro. Uma mulher. Uma criança, o sol. Uma cruz. Uma lua. E a chave. Chave nas emoções. Então, assim, olha, a espiritualidade tá falando que você realmente tá num processo de buscar a sua casa, né? Eu acho tão engraçado como a espiritualidade trabalha, que às vezes eles falam assim, dessa casa que é espiritual, mas na verdade ela já é... Se você estabelecer ela com verdade, força e firmeza dentro de você, ela pode literalmente virar uma casa no plano terreno, sabe? Isso é muito da espiritualidade, o que você faz ser uma realidade por dentro de você, vira uma realidade por fora. Então, assim, seu coração se abriu, você tá saindo de motivos para se preocupar, a mudança que você viveu foi realmente, assim, trazida pela espiritualidade.
E assim, tem a ver com uma amizade não assumida, né? Essa casa, talvez. Uma amizade, um amigo, mas assim, talvez um amigo colorido não assumido. Que, bom, parece que te vigia já e que quer te trazer coisas boas, quer te trazer uma união, e por causa disso, uma união assim, ele queria te trazer coisas boas, sabe? Ele quer proporcionar coisas boas na sua vida, ele quer estar em volta de você para te trazer coisas boas. E ele espera te encontrar num lugar calmo e bom, sabe? Isso pode ter, inclusive, a ver com aquilo que eu falei. Às vezes, a sua vida relacional está relacionada à sua vida financeira exatamente por isso. Porque vocês dois querem se encontrar num lugar bom. E para isso, talvez tenha que haver uma espera para vocês se encontrarem nesse lugar bom, né? Para os dois estarem bem. Então, talvez por isso esteja aqui nessa posição de o cachorro ainda não, né? Ainda estar virado ao contrário. E isso tem a ver com uma mulher que floresceu, né? E se transformou em sol, assim, ganhou uma clareza de si. Então, na verdade, assim, fala de um processo, de um amadurecimento que uma pessoa teve, que tá falando de amadurecer a energia feminina, né? Você pode ser uma mulher, mas se você também formalmente vai assistindo isso aqui, e pode ainda valer pra você, mesmo assim, né? Deixa eu ver, trazer todas as cartas na posição visível aqui, que não tá dando pra ver tudo, né? Certo? Certo. Até aqui ainda dá pra ver, dá. Essas cartas são escuras, né? Eu vou te dizer, viu? Anyway. Então, assim, você parece que virou uma mulher, né? Você entrou num processo, assim, de clarear as coisas que eram da sua infância e você virou uma mulher. Ou você trabalhou o seu lado feminino pra ele crescer, né? Ganhar uma clareza. E por causa disso, você é alguém bastante completo, sabe? Bem transbordando, porque você tá bem com a sua criança interior e com o seu adulto tá em paz com a sua criança interior, sabe? E esse caminho todo, ele vem sendo trazido pela espiritualidade, uma coisa que você tinha que viver, tanto para se limpar de karmas do passado, mas também para tirar de dentro de você dores que iam trazer para você a sua paz, que estava impedindo você de se conectar com essa força superior, né? E você tá fazendo um trabalho emocional muito profundo. Você tá olhando com coragem para dentro das suas emoções, né? Então, assim, por causa disso, você vai ter acesso à chave que te entrega essa casa, entende? Então, é assim, eles falam assim, olha, vai logo para a próxima jornada e vai e sai correndo, porque o que tá acontecendo é que se você fizer a caminhada da fé de se jogar na sua nova jornada, largando aquele passado infeliz que você não gosta para trás, você vai chegar naquela sensação de casa que você tanto procura, que pode ser tanto uma casa, pode ser uma pessoa, mas alguma coisa que te faz sentir muito em casa, sabe? Muito bem consigo mesmo. Então é isso. Agora eu vou partir para a pilha 2. Espero que vocês tenham curtido até aqui. Mas realmente faz parte. É porque eu quero, sabe, fazer uma segunda pilha. Eu quero fazer um trabalho bastante diversificado. E dentro dessa linha, eu não posso trabalhar só com a corrente que eu sinto que é pra mim, sabe? Também quero trabalhar com uma corrente que eu sinto que é sobre a energia dos outros também, sabe? Se eles usarem ainda a minha energia por causa disso, não tem problema, porque aí sim, foi uma coisa da própria espiritualidade. Se eles quiserem continuar o mesmo assunto, igual eles fizeram ontem, né? Que acontece de vez em quando também. Mas como mesmo assim eu tô mais a fim de trabalhar pro externo também, além de mim, eu vou tentar mais uma tirada aqui na expectativa de falar com mais pessoas a respeito do mesmo tema. E o tema de hoje, considerando tudo isso daí, o tema de hoje é o que vai acontecer se eu largar a minha jornada de emprego seguro atual ou a minha vida de segurança atual para ir atrás do que eu gosto. O que vai acontecer? Deixa eu dar uma limpada energética aqui para ver se troca o clima. Tem que trocar meu clima pessoal também. Então, tá certo aí, pronto. Tarô, limpa todas as energias. Beleza. Então vamos lá, dona espiritualidade, me ajuda com esse trabalho de cá. Agora. Bom, vamos lá. Então a gente quer falar sobre mudança, sair do passado seguro que a gente conhece para se jogar no novo.
E o que que a gente faz com o sentimento de insegurança que ele gera durante a travessia, porque você ainda não sabe como que você vai gerar, como que chega o seu novo caminho de segurança, né? Então, assim... Tem que largar um pouco as idealizações, né? Tem que largar um pouco a mão de ficar... Interromper, assim, um pouco para o processo de ficar olhando para a própria dor. E que ele fala em você se movimentar com determinação, sabe? Dá uma pausa. Ele fala pra você assim, dá uma descansada da sua fome de amor, para isso um pouco, descansa desse tema, porque agora é hora de você pensar no sucesso. Então vamos lá. Tem uma pessoa que possivelmente se distraindo, deixando a vida amorosa distrair a vida profissional, será? Que eles estão pedindo uma pausa do tema de amor, sabe? Vamos dar uma pausa desse tema de relações amorosas, descansa esse tema um pouco, porque agora, aliás, está aqui, né? Faça a movimentação com determinação. E para com essa fome de amor, porque você tá indo agora em direção ao sucesso, né? Nossa, mais torto que isso não tinha como, né, gente? Pronto. Toque. Todo mundo que joga tarot tem estoque, né? Então, vamos ver o que mais. Tarot das Bruxas quer sair. Tarot das Bruxas, vocês querem ir? Que mais? Então, vamos ver o que mais. Tá aqui, tá? Pra qual lado correto? Tudo que tá... Era o contrário, vai ter que pôr ali. Aqui era por nisto. Pronto. Então, assim, olha, dá uma pausa pra recomeçar. E, gente, então, eu ia largar, né, o vídeo, desistir de largar, porque já foi muita informação até aqui, não dá mais pra voltar atrás, sabe? Então, vamos continuar assim mesmo. Então, é assim, olha... Você tem um pouco de barulho te atormentando? Você tem um pouco de... Tem coisas externas que estão tirando um pouco da sua paz e da sua grandeza? Estão acordando o seu dragão interno, né? Coisas que estão te distraindo? Estão incomodando? O que é, Tarô? Um processo de cura. Gente, um processo de cura do despertar das suas sombras, que são assim, que contém a sua maior inteligência para você encontrar o seu mestre e a sua rainha. Internos, né? Porque o processo aqui, ele tá muito por dentro, sabe? Mas assim... Ai, que lindo, olha. Então, o que acontece? Parece que é um processo... Primeiro que você já é meio bruxo, né? Meio vidente, meio clarividente, já sabe um pouco disso que eu tô falando. Você tá passando por esse processo de cura, do despertar dessa consciência das sombras, né? Que é um lado em você que é mais forte, que é o lado que contém seus maiores poderes. Você tava, na verdade, segurando ele um pouco, porque você tava com medo dele trazer algum estrago, né? Mas, na verdade, assim, a espiritualidade tá falando assim, você vem de uma alma alegre, muito bonita. Então, pode se entregar ao seu processo de transformação e cura. Porque você tem uma sabedoria, né? Que não te deixa ser injusto. Então, assim... Isso, ó, você tem uma beleza interna também. Então, eles falam assim, por que você tá com medo do que você guarda nas sombras, sendo que você é bonito por dentro e por fora, né? Então, assim, parece que você tem que viver agora um movimento de se curar. Onde você tá largando, inclusive, um aspecto seu que é um pouco meio arredio, né? Um pouco meio dramático também. E assim, devo dizer, viu? Esse processo, ele é forte, mas ele tá acordando o melhor lado de você. Então, assim, foca na jornada de cura. Você vai receber insights para... Você tá já, né? Esse processo de cura tá fazendo você receber vários insights da espiritualidade
pra você se unir com o seu lado mais belo, né? E toca um pouco mesmo nas emoções, viu? Você precisa fazer, você atravessa isso, você acha o seu lado mais bonito atravessando as dores mais profundas das suas emoções, né? Então, assim, a espiritualidade também tá te dando insights pra você mergulhar dentro de você mesmo, pra você trazer à tona esse lado mais bonito, né? Que parece que tem bastante a ver com o seu lado bruxo, que foi, assim, trazido já por causa de uma história de amor. Foi trazido já, talvez, por causa de uma história de alguém que entrou na sua vida, porque, assim, o começo da fila do meio tá relacionado sobre você largar, deixar descansar essa fome de amor, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a espiritualidade queira falar daqui. Volta. Ai, vou ter que pegar minha colinha, gente. A pessoa lê o trem toda hora, mas... Tá. Deixa eu ir lá pegar minha colinha rapidinho, gente. Nossa, eu posso esquecer esse detalhe, people. Isso não... Então, gente, fui pesquisar minha colinha. O que tá rolando é assim... você parece que tinha emoções não digeridas, né? E estavam entupidas se você foi fazer um trabalho nessas emoções. E tá relacionado a umas sombras que você escondia, né? Uma coisa assim de uma coisa negativa que você traz, mas que você nem não gostava e não tava te ajudando. Então você quis cortar um pouco dessas sombras. Você quis, na verdade, olhar essas sombras, né? Você pediu pra iluminar essas sombras, para que você pudesse sublimar e achar a beleza, né, das sombras. Então, parece que você foi trabalhar com emoções não digeridas. Então, você foi ter um trabalho de emoções que estavam consumindo você mesmo, né? Então, parece que você tá num processo de cura. E por isso, eles estão, assim, acalmando sua fome de amor, fazendo você entender que você precisa dar uma parada para descansar. Porque você tá fazendo esse trabalho de cura. E agora, o foco é pra ser nisso. Vamos ver se eles querem falar alguma coisa. Gente, ok, espiritualidade, gostei de ver, mas qual é o resultado desse trabalho aqui? De descansar e curtir a própria cura. Conta pra gente. Uma nova oferta. Vitória, porque vai ter uma nova oferta. Através de uma pessoa já com bastante segurança financeira. Uma pessoa vai voltar pra você e vai querer se tirar na sua vida, viu? Não ainda com toda a segurança em si mesmo, mas ele vem assim um pouco devagar na sua direção, mas ele tá começando a sair do isolamento, viu? Bom, de qualquer jeito, isso aqui vai te trazer uma vitória de uma oferta onde um rei de ouros, que é uma pessoa muito segura, que é bastante carinhosa com os seus, gosta de proteger os seus, ela vai te fazer uma oferta. Parece assim, ela também tá vivendo coisas da própria vida e ela tá tendo as próprias batalhas, as próprias lutas, sabe? Por isso que talvez ela esteja vindo devagar. Acho que foi isso que o tarot quis dizer. Pra você parar com os processos de apego. E... o que mais, tarot? O que que isso traz pra gente? A gente quer saber o que que isso traz. Olha, vai trazer um trabalho. Daniel. Caiu embaixo, não foi? Foi. E... je n'avais pas vu, não? Então olha aqui tudo. Olha, gente, através de um trabalho que você vai fazer com bastante dedicação, parece que é de algo mesmo que você gosta, você vai encontrar, assim, um regozijo extremo na vida. Porque Nine of Cups, o 9 de copas, ele é, assim, uma proeminência de emoções. É você estar, assim, curtindo mesmo. Então ele fala assim, só larga um pouco de apegos, você tá tão focado numa coisa só, que você tá um pouco entediado, perdendo a oportunidade disso que está logo diante de você. Que é sobre um equilíbrio, né, entre o dar e receber. Então para com esses apegos do passado e pequenas teimosias, porque você tá para ter uma vitória em cima das coisas que você trabalhar, com as coisas que você gostar.
E o resto que é preocupação financeira é só um apego seu. Porque, na verdade, o mundo agora vai começar a ser generoso com você. O mundo tá entrando numa generosidade agora com você, sabe? Dá pra ver ainda? Puxa vida, queria poder puxar as cartas mais pra cima. Dá uma entupida em tudo que já passou. Tudo que já foi, já foi. Agora onde estamos? Mas aqui, assim, tem um se joga declarado, sabe? Preciso dizer, isso aqui é um se joga muito declarado, que é um imperador que se joga. Ele não se sente muito bem financeiramente, ele não sente que ele tá no ritmo mais forte natural dele. Ele tá um pouco com a visão espiritual fechada, ou seja, ele é uma pessoa que tem visão espiritual, mas tá passando por um momento agora que não tá fazendo ele usar esse olho muito, deve estar preocupado. Mas ele é uma pessoa que tá, assim, pensando em oferecer o coração dele, mas ele ainda tá ponderando. Por quê? Porque ele faria movimentos muito devagares, porque ele está saindo de um isolamento, sabe? Mas assim, parece que ele se vê como seu par de completude, porque além de ele aparecer aqui, quem tá no bottom deck é a Queen of Pentacles. Então tudo isso aqui é um pouco sobre o encontro do Rei de Pentacles, do Rei de Ouros com a Rainha de Ouros, e haver um trabalho de equilíbrio entre eles, entre o dar e receber, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Qual é o benefício da gente curtir esse momento de cura? Além de achar equilíbrio com a nossa contraparte que chega para somar. Então, vamos lá, vieram duas coisas. Opa, vieram mais de duas coisas. Olha, essa caminhada vai transformar você de um lugar que estava numa posição de uma pessoa muito arrependida, um pouco chorando pelo leite derramado, para uma pessoa que começa a olhar mais para os seus próprios interesses, investir mais em si mesma. Ela começa a achar um equilíbrio dentro dela que traz várias inspirações. E assim, por causa disso, ela também começa a refletir para o futuro e sentir uma breve coragem de viver as coisas que ela queria, sabe? E realizar os sonhos dela mesmo. E nesse processo, ela se transforma numa... Eita, Leia. Tá gravando ainda? E nesse processo, ela se transforma numa pessoa totalmente em contato com com a própria intuição, com os próprios sentimentos, aberta à própria força, à própria nobreza, à própria soberania e realeza, né? Então, assim, ele fala pra você se entregar a esse processo de cura e largar o passado, e aqui não foi profissional não, sabe? Aqui foi mais sobre autocrescimento. Ele fala que nesse processo de você aceitar, viver essa cura, que vai trazer o seu autocrescimento, você se torna completa em si mesma. Ele já está dizendo que isso é o que vai dar. Ele não disse o que acontece quando você se torna completa em si mesma. Aqui pra mim parece que ele tá até fazendo um pouco de mistério a respeito dessa parte do tema. Porque às vezes a espiritualidade precisa que você viva o assunto pra você saber o que ele tem que dar, né? Às vezes a espiritualidade realmente não aceita falar pra gente antecipadamente qual vai ser o resultado. Mas aqui parece que você se transforma numa mulher bastante completa, sabe? Eu vou ver se tem mais alguma coisa, porque assim, a gente quer, né? A gente queria... Ai, vamos tentar puxar, né? Vamos ver o que a espiritualidade deixa, se deixar, né? Então vamos ver se eles trazem mais alguma coisa, gente. A gente quer escutar de duas uma, hein? Tarô, ou que vem dinheiro, ou que vem a pessoa que a gente ama, ou que o resultado que a gente quer chegar. A gente... O que mais é que a espiritualidade tá aqui nessa vida pra sentir o sucesso que a gente veio programando pra sentir, né? Espiritualidade, mais alguma coisa? Então, se essa aqui tava assim, entrando em contato com as próprias emoções, né? Assim, esse momento de vida ele pode estar delicado, né? Eu entendo que uma pessoa que está entrando em contato com emoções antigas, até porque eu já passei por esse processo bem recentemente, eu entendo que a pessoa possa entrar A pessoa pode entrar num momento, assim, muito de reclusão, introspecção e ficar se sentindo um pouco perdida, né?
Então, assim, eu sei que esse momento de olhar para as emoções do próprio coração é delicado, sabe? Parabéns aí pela coragem de fazer esse trabalho. Então, tem mais alguma coisa que você tá afim de falar pra gente? Você vê, gente, ele quer me desafiar a usar a autora que eu conheço menos, mas vamos lá, né? Pode deixar, vou confiar na força de vocês, então, aqui através de mim. Vocês querem falar alguma coisa a partir daqui, espiritualidade, pra essa galera que chegou na pilha 2? Querendo fazer seus sonhos acontecer, né? Olha, eu preciso dizer que tá nascendo uma parte muito mágica de você, tá? Assim, esse momento que você tirou pra se refletir consigo mesma, pra procurar o melhor de você mesma, em cada pequeno detalhe, ele fez você se colocar um pouco assim num estado de refletir consigo mesma, sabe? Se isolar do mundo. E aqui ele tá falando de você assim, primeiro, eu fugia dos meus monstros, porque eu achava que eles eram grandes demais pra mim. Mas eu fui fazendo um trabalho de olhar para as coisas que me incomodavam e me davam medo, e eu alcancei, na verdade, esse estado onde agora eu consigo, digamos assim, superar meus medos, mas eu também, antes eu os via como grande, agora eu transformei eles numa coisa muito pequena, sabe? Então eu tô achando dentro de mim uma força tamanha que eu estou criando uma resistência muito grande. E nessa resistência eu tô achando em mim mesma uma segurança que me transforma nessa pessoa com mais coragem de sonhar, né? Então aqui ele fala de você começando a ter coragem de sonhar, porque você fez um processo sobre refletir com você mesma, né? Nossa senhora, olha o tamanho do processo, gente. Bom, vamos ver, né? Já que veio tanta coisa assim, vamos ver o que eles estavam querendo falar. Cavaleiro de espadas, querendo agir com bastante rapidez, né? Bastante inspiração, mas assim, trazida de uma transformação. E também, assim, querendo se dividir em muitas partes, né? O que mais que nós temos aqui? Você tá tentando preparar o cenário inteiro, é isso? Você tá tentando preparar o cenário inteiro, contendo o poder que você tem dentro de você. Olha, então é assim, parece que além de você ter que seguir sua caminhada, se você não fizer isso, você vai travar um pouco o seu próprio poder. Porque você, assim, você tá num estado de preparo, né? Porque você tá querendo a inspiração para saber como se espalhar. Mas ele fala que você já tem tudo, sabe? E ele fala assim, dependendo do ponto de vista, também é bastante positivo, em vez de ser negativo, sabe? Tira as coisas de dentro de você, que você primeiro não sabe o que vai sair, mas pode ser coisa muito boa, porque pode ser que o que você tenha sido preparado para trazer para o mundo seja um negócio, na verdade, muito bonito, apesar de você não ver. Você não sabe o que é, mas o mundo tá falando que pode ser um negócio muito bom, sabe? O universo, né? O tarô, assim, as forças. E você se sente um pouco sozinho e com medo, mas ele fala, na verdade, que você vai receber inspirações para seguir sua caminhada, sabe? Agora deixa eu ver esse povo todo que caiu aqui, que foi muita gente. A segunda carta acho que é aquela. Mexendo consigo mesma, pesquisando, fazendo o seu trabalho, entendendo os pormenores, experimentando sozinha o que seria, analisando outras formas de você mesmo, interessante. Buscando muito sua fé, né? Tentando se equilibrar
dentro de acreditar em você mesma, mas assim, com uma base que você sente com você como se não fosse super sólida, né? Ela dá uma sensação de um pouco de insegurança, mas assim, você tem equilíbrio pra se manter onde você tá, sabe? Você tá um pouco talvez com medo e se agarrando à sua própria infância, né? E tentando proteger a sua criança interior, mas na verdade ele fala que quando você deixa fluir, você encontra o casamento perfeito. Da abelha com o néctar cuidando da rainha, que é aquilo pelo que ela veio viver, né? Ou seja, de novo a carta do mundo, falando aqui de um processo de integração, aonde o novo vem surgir para você se sentir mais encaixada com você mesmo, sabe? E nisso você tá crescendo acima das barreiras de segurança que você criou. Então essas barreiras de segurança, elas já não são mais nem úteis para você, porque assim, elas ficaram pequenas. Você cresceu, mas você cresceu tanto que agora as pessoas podem te ver além da barreira de segurança, entendeu? Então você já, assim, manter essas barreiras de segurança já não é mais tão útil, porque você já é uma beleza que pode ser vista além da parte de você se esconder. E ele fala para você ir em direção aos seus sonhos, que a espiritualidade vai te guiar assim com completude, sabe? Você vai, quem você agora é mais embasado em todos os seus sonhos de infância, sem se deixar para trás, sabe? E você vai encontrar muito daquilo que você queria, que era se entregar para o seu próprio processo de diversão, que era você se sentir assim realizado completamente, sabe? Porque o 10 de copas, ele fala disso, de uma pessoa que se realizou emocionalmente, sabe? E aqui parece assim, você está descobrindo partes de você mesmo, das quais antes você tinha vergonha, mas na verdade você agora tá vendo que pode se soltar, porque na verdade muita gente gosta desse seu lado, né? Ah, tá, o pajem e o cavaleiro. Ah, tá. Então é assim, você parece que vai encontrar um amor, uma pessoa que te procura, ou alguém que alegra seu coração. E, nossa, essa pessoa vai trazer muito sentimento bonito, né? Ou foi ela que despertou muito sentimento bonito em você. Ai, gente, a completude perfeita, parabéns. A Rainha de Copas com o Rei de Copas, os dois se encontram e se entendem. E ela sabe da necessidade dele de silêncio, por causa de todas as batalhas que ele enfrenta dentro do emocional dele. E ela também sabe da abundância que ela vê no mundo. E por isso mesmo, porque ela tem muita abundância de sentimento dentro dela, ela entende o silêncio dele, sabe? Então, assim, essa segunda pilha parece que você se entregar ao seu processo de cura te leva ao seu complemento, sabe? O seu par complementar que chega na sua vida para somar com você. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. O que eu tinha era isso hoje. E muito obrigada se vocês ficaram até aqui. Deixa aí seu like, se inscreve no canal. Se tiver curtindo, compartilha aí com alguém que você sabe que gosta também, que pode ser ajudado aí por esse conteúdo. E muito obrigada, viu? Um beijo no seu coração e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.